Olá, esse é o programa Academia em Debate da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje o assunto do nosso programa é o bullying. Quem é que nunca foi assediado, chateado, aborrecido na escola por um grandalhão, forte, às vezes agressivo, lhe chamando de nomes, roubando seu lanche, chutando sua mochila, lhe fazendo ameaças? É isso que nós chamamos de bullying. E esse assunto de bullying, ele ganhou uma dimensão maior no nosso país depois que o atirador do Realengo, o Wellington Menezes, deixou gravado seu depoimento em fita de que ele tinha sido vítima desse tipo de assédio na escola. Claro que não justifica o que ele fez, mas chamou a atenção da mídia, dos educadores e das escolas para esse problema, que é um problema antigo e que por esse evento trágico do Realengo e outros vem recebendo muita atenção e tem sido inclusive objeto de discussões, de eventos, de fóruns, o chamado bullying na escola. E para falar conosco e com você a respeito desse assunto, nós temos hoje aqui no programa a professora Michele Razuk Arce, que é professora no Mackenzie, na Escola Mackenzie, desde 2007. Ela é pedagoga, formada em Ciências da Religião pelo Mackenzie, e veio aqui nos falar a respeito desse assunto. Muito bem-vinda, professora. Obrigada, Reverendo. É uma alegria tê-la aqui conosco. E também o professor Ion Morato. Ion é também professor no Colégio Mackenzie, é formado em Letras, Teologia, é tradutor, intérprete e também tem um mestrado em Ciências da Religião. Muito bem-vindo, professor Ion. Alegria ter vocês aqui conosco. E nós vamos começar fazendo as necessárias definições. O que é o bullying? De onde vem esse nome, professor? Bullying é uma expressão inglesa, né? Vem da palavra touro, bull, que é quando um touro estufa o peito e vai com seu chifre em direção a alguém, mostrando a sua força, a sua valentia. Então, fez-se o uso desse termo, né, para definir aquele valentão que faz tudo isso que o senhor colocou no começo do programa. Que, para diminuir, com o intento de diminuir o outro, se sobressair, ele agride de forma repetitiva alguém. Mas são só os meninos que fazem isso, professora Michele? Não. As meninas também provocam. O que acontece é que, na realidade dos meninos, as agressões são mais físicas. As meninas agridem mais verbalmente, socialmente, as fofocas, os boatos que elas soltam, para prejudicar a imagem das outras meninas e também dos outros meninos. Na verdade, as meninas comem mais pela beirada. Né? O bullying é um pouco mais escondido. É o desprezo, é o tomar pertences. No caso delas, né? No caso delas. A incidência é maior em meninas do que meninos. Eu me lembro quando eu estava fazendo a escola e eu tenho agora, inclusive na minha cabeça, a imagem desse rapaz que me marcou como sendo o objeto da agressão dele todo dia, me lembro bem. Naquela época eu era um pouquinho assim, eu era meio gordinho, né? Meio tímido, né? Quem olha para mim assim acha que nunca pode ter acontecido, mas foi. E ele, de fato, pegava no meu pé o tempo todo. E aquilo fazia com que eu não tinha vontade de ir para a escola, desejo de vingança, enfim, todo esse tipo de coisa. Qual é a reação que vocês têm constatado, ou quais são os efeitos que vocês têm observado como professores nas crianças que são vítimas do bullying, professora? A amizade para adolescentes e para crianças ela é muito importante. O amigo é o referencial, né? E o que acontece é que quando há essa incidência do bullying, das agressões físicas, verbais, a criança vai se retraindo, né? Ela vai não querendo ter mais aqueles amigos que estão machucando. Então, tem o problema da baixa autoestima, o rendimento escolar cai, sim, em função dessa autoestima que fica abalada. A gente percebe que o aluno não quer vir à escola, né? E conversando com os pais, a gente percebe que também em casa, quando chega o horário de sair para ir para a escola, a criança começa a passar mal, ter problemas físicos mesmo, né? Vontade de ir ao banheiro e sua bastante, tem vários sintomas no corpo dela que mostram que ela não está feliz, o ambiente escolar não está agradando. Então esse é um sintoma que as famílias podem perceber se tem alguma coisa errada,
E como é que a gente trata com um valentão desses ou com uma moça que tem esse tipo de comportamento? Hoje em dia, a ideia que permeia a educação é que você não pode confrontar, você não pode disciplinar, você não pode repreender. Então, como é que se trata nesse clima que se instalou na educação de alguns anos para cá, não é? De que você não pode contrariar o aluno. Como é que a gente trata com alunos que estão acostumados e que têm prazer em humilhar os outros e menosprezar os outros, professor? O desejo de pertencimento na adolescência é grande. Então, ora ele sucumbe àquela agressão para ser aceito e finge que não é com ele, vai aguentando aquilo. Ora ele é aquela pessoa, o agressor que pratica o bullying. Né? E também para ser aceito ele se junta a outros e começa a agredir no intuito de se sobressair. Nós temos aqui no Mackenzie um código de ética que o aluno conhece, ele assina, concorda. Então ele está sujeito às sanções do código de ética, né? Que eu acho extremamente necessário. Outra coisa que nós promovemos, tanto a professora Michele quanto eu, é discussão sobre o assunto. Uma dos testemunhos que nós ouvimos aqui mostra uma aluna que teve coragem de contar para um grupo o que aconteceu com ela. Então nós não vemos histórias sobre bullying que terminam bem, ou histórias edificantes, né, que constrói bem a vida do adolescente, edifica o adolescente. É só histórias trágicas, histórias ruins, tristes. Então, quando os outros também ouvem esses depoimentos, esses testemunhos, muitas vezes eles vão repensar a forma de agir. E isso tem acontecido aqui dentro. E os pais dos bullies, quando a escola confronta os meninos e as meninas? Como é que eles reagem? Eles reagem de formas diferentes. Eu acho que essa questão ela é muito importante da gente discutir mesmo. A família ela tem que estar envolvida. Então, o primeiro ponto, a escola tem que observar, para se perceber se existem indicadores, né? Isso, se está tendo essa incidência do bullying ou não. Né? Então, observar nos diversos momentos da rotina, até nas horas dos intervalos. É aquele aluno que não tem amiguinho, que ninguém chama para brincar de ping-pong, ninguém divide o lanche, coisas de criança e de adolescente que são comuns. E quando a gente percebe, a escola, o colégio, a gente tem essa postura, chamar a família para conversar e discutir a relação que existe em casa. Até entre famílias já aconteceu, né? Entre isso. pais de agressores e pais de alunos vítimas do agredido. É isso mesmo. A família ela tem que dar o limite, reverendo. Começa lá. Começa lá, em casa. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Mas a grande questão é por que é que adolescentes, crianças têm essa tendência, vontade, disposição e coragem de humilhar outros, menosprezar outros, agredir outras pessoas. Será que isso é apenas uma questão de educação? É o que nós vamos discutir no próximo bloco. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Academia em Debate, hoje discutindo sobre o tema do bullying. A palavra bullying vem do inglês bull, touro, e é uma referência às arremetidas do touro, repetidas, fortes, dirigidas, ferozes para destruir adversários ou, enfim, fazer o maior mal possível. E esse é o nome que vem sendo dado no Brasil, aliás, na verdade, no mundo, aquele tipo de aluno valentão, que se sobressai, que quer ganhar popularidade, se expressar através da humilhação de outras pessoas. E também de alunas, né, que de maneira sutil humilham e diminuem outras alunas ou outros alunos no ambiente escolar
por razões diferentes. Como é que os próprios alunos, veem essa questão do bullying? Nós fizemos uma matéria com alguns alunos do Colégio Mackenzie, que nós iremos passar em seguida, e depois retornamos para comentários do professor Ion e da professora Michele, que são professores do Colégio Mackenzie. Bullying, acho que é aquelas pessoas que sentem prazer em tirar sarro dos outros, sabe? Acho que por alguma deficiência ou mesmo sem motivo, sabe? A pessoa às vezes é um pouco mais gordinha, um pouco mais feinha, nada fora do normal, entendeu? E as pessoas ficam zombando dessa pessoa para ganhar status ou para se sentir superior a ela. O bullying é muito marcado na escola porque é um encontro de várias etnias diferentes, né? E a adolescência é marcada por você ainda não se aceitar, não saber quem você é ainda. Então, esses dois motivos proporcionam essa atitude por parte dos adolescentes. Bullying, eu acho que é qualquer brincadeira ou, sei lá, algum meio de irritação, alguém que humilha, deixa a pessoa mal de qualquer jeito, às vezes até não intencionalmente, mas que acaba acontecendo. E às vezes você pode até ver a pessoa agir de uma forma até, sei lá, não mostrando que ela foi atingida pelo que aconteceu, mas ela chega em casa e está chorando ou algo assim. Então, para mim isso que é o bullying, é afetar alguém de uma forma negativa. Você fica magoado, você fica com ódio ao mesmo tempo, você fica com vontade de chorar, você fica com várias vontades, assim, até de se matar da vontade, porque o bullying é quase a mesma coisa que a depressão. Você você se desanima, as suas notas caem, tudo cai, a tua alegria cai. Eu era uma menina alegre, carinhosa, eu perdi um pouco isso por causa do bullying. E aí, então, a matéria aí é muito clara para nós, não é? O que é que os alunos, e o telespectador está nos acompanhando, o que é que os alunos pensam a respeito dessa questão do bullying. Agora, uma questão nos intriga, não é? Todos os depoimentos aí foram de que o bullying é desagradável, os motivos que estão por detrás, mas a pergunta que fica é: por que alunos de escolas boas, alunos de classe média, alunos aparentemente de famílias estabelecidas, têm essa tendência de humilhar outros meninos ou meninas, de ganhar popularidade ou se afirmar em cima da miséria alheia? Por que isso, professor? Em virtude da tragédia de Realengo, o assunto veio à tona, veio à baila, né? E casos como Virginia Tech, como Columbine, Realengo, Rio de Janeiro, o assunto sempre vem à tona e atribui-se ao bullying a reação desses assassinos que nós acompanhamos nos últimos dias. Mas o bullying é antigo, até a própria Bíblia vai falar de bullying, quando Penina provocava Ana excessivamente, né? Porque ela não gerava filhos. É um trecho lá do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, na Palavra de Deus, nós vemos isso, né? O próprio Eliseu, quando está andando, aquele grupo de meninos, sobe calvo, sobe careca. E ele, em nome do Senhor, amaldiçoa aqueles meninos e aquelas duas ursas saem, despedaça aqueles meninos. Jesus na cruz sendo humilhado, ridicularizado. Então, essa prática ela é antiga. Nós seríamos ingênuos de acreditar que o próprio bullying por si só fez com que essas pessoas reagissem de maneira tão violenta. Mas é fruto do pecado do homem, daquilo que o homem é, né? Pecador, depravado na sua essência, como nós lemos lá em Romanos 3, de 10 a 18. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. E depois, logo em seguida, lemos: nos seus caminhos há destruição e miséria. O homem é violento, como fruto do pecado. Certo. A sociedade em geral, pelo que eu tenho lido sobre bullying, pensa que para acabar com o bullying, o que se precisa fazer é uma campanha de conscientização, falar dos malefícios, argumentar com os alunos, talvez um tratamento psicológico, mas eu tenho a impressão que a coisa é um pouco mais profunda, professora Michele, tem a ver com a própria natureza decaída do homem. Pecaminosa do homem. É isso aí. Quanto mais a gente se afasta de Deus, reverendo, mais a gente vai sendo pecador e mais vai ruindo a nossa natureza. E a gente vai banalizando a vida humana. Né? Uma vez eu li um depoimento
de um agressor e que havia cometido coisas horríveis com um grupo de alunos, e ele disse assim, é que na verdade eu achava que tudo podia ser como no jogo, que eu apertava o botão e começava novamente. E a gente sabe que a vida humana não é assim. É verdade, é verdade. A educação sempre será importante, sempre vai ser importante, conscientização é importante, mas o nascer de novo é o de dentro para fora. Quando nós dizemos para os nossos alunos, olha, Deus te conhece como Criador, mas Ele também te conhece na pessoa do seu Filho. Jesus veio aqui. Em João 1:25, nós lemos que ninguém precisava explicar, ensinar para Jesus o que era a natureza humana, porque Ele conhecia. Ele se fez homem. E aqui foi vítima de tudo isso. Morreu, sofreu na cruz, venceu, ressuscitou ao terceiro dia. Isso nós passamos para os nossos alunos, quando nós mostramos o valor que Jesus Cristo tem, a oportunidade que Ele dá. E muitos acabam entendendo isso e temos histórias bonitas até de conversão, de clamor por Jesus dentro de sala de aula. Muito bem. Agora, deixe-me abordar aqui uma outra questão, que eu estou querendo aqui ligar os pontos, não é? Essa grande atenção que o bullying vem chamando recentemente, ela coincide com uma mudança que vem acontecendo na psicologia, na antropologia, na pedagogia em anos recentes, em que se proíbe praticamente qualquer tipo de contrariedade ao aluno, que o aluno é visto como sendo uma pessoa neutra que precisa apenas ser deixada em paz para que o homem interior a guie e se desenvolva. E o que a gente vê é que dá a impressão de que os professores é que acabam se tornando alvo de bullying, não é? Tem alunos que marcam o professor, insultam o professor, batem no professor, expulsam o professor para fora da sala de aula. O professor não pode tomar medida nenhuma, né, porque isso provocaria uma reação nos pais ou, enfim, nas autoridades que controlam e regulamentam o ensino público, não é? Vocês veem essa conexão ou será que eu estou vendo demais? Eu vejo sim. Eu vejo que e volto a falar sobre a importância da família nesse processo. A família mudou muito. Hoje a gente vê os núcleos familiares, eles são muito diferentes. E a educação que deve começar em casa, ela precisa estar associada com a autorrealização junto com a solidariedade. O ensino da ética, o ensino de sermos solidários, de termos respeito para com o outro, do cuidado com o outro. E isso a gente não vê mais. Isso acontece que a família tem deixado para a escola tomar conta disso, quando essa é uma função da família. A família tem que ensinar isso aos meninos e meninas. Os alunos que se tornaram grandes amigos, que saíram, se formaram, terceiro ano, deixaram a escola, foram alunos que nós tivemos a oportunidade de fazermos alguma sanção, alguma admoestação. Olha, isso não é bom para você, nós chamamos para conversar, às vezes de maneira incisiva, acabam gostando. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesma virá envergonhar sua mãe. Então nunca é demais, com respeito, com amor, né, mas nunca é demais. Muito bem, no próximo bloco nós veremos algumas das medidas que podem ser tomadas pelas escolas, pelos pais, enfim, pelos responsáveis para evitar esse tipo de humilhação tão comum nas escolas, não somente públicas, mas também particulares. Fique conosco.
Estamos de volta com o último bloco do programa de hoje, Academia em Debate, falando sobre o bullying, o assédio moral, psicológico, físico que os alunos, os jovens, os adolescentes sofrem na escola da parte dos seus próprios colegas. É um fenômeno generalizado, acontece no mundo todo, acontece nas escolas públicas, nas escolas particulares e até em escolas confessionais, como é o caso dos colégios presbiterianos Mackenzie. E para nos falar a respeito desse assunto, estão conosco hoje aqui no estúdio a professora Michele e o professor Ion, que lidam com esse assunto, trabalham com esse assunto, já têm produzido inclusive material, iniciativas com relação a combater o bullying nas escolas. A professora Michele, eu queria que você nos falasse a respeito de alguns desses projetos. Né? Eu estou lendo aqui no seu currículo que você vem se envolvendo na prática com ações que têm como objetivo combater o bullying na escola Mackenzie. Você pode nos falar sobre isso? Claro. Com os 7º anos, nós temos um projeto que é um projeto de informática. Eles começam pesquisando o termo, um histórico, um caso que marcou a vida deles ou que eles conseguiram ver na mídia. E em seguida eles elaboraram ano passado estratégias para eliminar o bullying no Mackenzie. Nós compilamos essas estratégias e chamamos a coordenação, a professora Beatriz, e os alunos puderam colocar para ela as ideias que eles tinham a respeito dessa erradicação. A gente não queria mais e as ideias deles foram muito interessantes. Um grupo de alunos sugeriu que em todas as salas deveriam se ter uma patrulha anti-bullying, que seriam os próprios alunos que não seriam dedo duros, mas seriam aqueles que iriam ser os olhos da escola quando a gente não estivesse por perto. Na troca de aula, né, quando o professor sai e o outro está chegando, sempre acontece alguma coisa. Precisa muita coragem para fazer isso, Precisa né? Porque coragem. Geralmente os bullies, eles são bem agressivos e o pessoal fica com medo, né? Mas quem são esses nossos patrulheiros? São os representantes de classe, aqueles que foram eleitos pelos próprios colegas. Então, eles servem como, não dedo duro, mas como aqueles que podem aconselhar. Olha, não está legal essa sua atitude. Olha, se você continuar assim, eu vou ter que me reportar para a orientação pedagógica, eu vou ter que falar com a orientadora. Então, já começa a ser um trabalho interessante. Eles acabam ganhando pessoas para ajudar também, que exatamente. Agregam a eles, olha, estou com você, vamos defender, vamos parar. Estou com você, vamos parar com isso. Isso acontece bastante lá. Acontece, né? Uma outra estratégia que foi ideia dos nossos alunos é que nós providenciássemos palestras, trouxéssemos gente, psicólogos, médicos, para falar sobre esse assunto para os pais, para que as famílias conhecessem um pouco mais desse tema. E graças a essas ideias dos nossos alunos, hoje a gente tem no colégio o projeto Mãos Dadas, que foi uma iniciativa da capelania junto com o colégio para trazer profissionais para conversar com os pais, como se fosse uma escola de pais. Os pais vão lá para aprender um pouquinho mais sobre alguns assuntos. O próximo Mãos Dadas, os pais andaram pedindo que fosse exatamente sobre o bullying. Uma das coisas que chamou a atenção do mundo que chama a atenção do mundo é que há um nível de bullying que acaba em morte, como alguns casos que você mencionou lá do Virginia Tech, o caso aqui do Realengo, de alunos que acabam pegando em armas e fazendo um estrago terrível. Agora, que nível de violência e de agressividade vocês têm observado aqui no Colégio Mackenzie? Graças a Deus não há casos similares ou parecidos com esses que foram mencionados, mas fica a que nível geralmente o bullying? Só agressão verbal? Eu sei também que é o que o pessoal chama de o bullying virtual na internet. Cyberbullying. Fica em que nível mais ou menos? Aqui a gente já teve incidência do cyberbullying, um grupo que resolveu fazer um blog e acabou machucando, ferindo outras pessoas. A gente tem agressões verbais, no colégio, eu não sei, lá no ensino médio, pouca, graças a Deus também, agressão física. Fica mais no verbal, né? Agressão física não tem um empurra-empurra, aquela coisa, eu vou colocar o pé
sem querer ali para você cair. Te pego lá fora. Não, te pego lá fora ainda não rolou. Mas fica nesse nível. O cyberbullying, a grande problemática do cyberbullying é a falta de controle. A dimensão em que esse bullying alcança, né, Michele? Imensurável. E também tem outra coisa, ele não é feito na escola. Exato. Não. Por isso. É feito fora. No mundo virtual não há limites, não há fronteiras. Então, muitas pessoas podem assistir e perde-se o controle. Então, é perigoso nesse aspecto. E como então, por exemplo, as autoridades, a diretora, os coordenadores, professores de uma escola, como é que eles podem agir no caso desse? Quando os alunos ou um aluno abre um blog ou no Facebook ou no Twitter e começa a humilhar outros alunos? Aquele trabalho da professora Solange, Isso. que nós respondemos um questionário, né? O pessoal da computação do Mackenzie criou uma cartilha sobre o uso inteligente da internet, ou o uso legal da Mac Pesquisa, né? O uso legal da internet. É isso que nós passamos para os nossos alunos. Né? Usar a internet para o bem, para a comunicação, para a pesquisa, né? Não para isso. O cuidado que se tem que ter com essa questão do alcance, que é imensurável, é uma historinha que eu ouvi e que faz todo sentido. É como se você subisse no topo de um prédio com um saco de papel picado e ao sabor do vento você joga esse montão de papelzinho que vai voando, vai voando, vai voando. E aí, de repente, no meio, quando você está vendo que está tudo voando, você se arrepende, aí você quer descer e catar tudo e pegar tudo. É impossível. Tudo que você coloca na internet é para sempre. É verdade. E tem um poder viral de multiplicação. Né? Muito rápido. Twitter, né? Muito rápido. Twitter, Facebook, blogs, né? Sites de relacionamento em geral. Né? A gente tratou o problema conversando com os agressores, mostrando a consequência dos atos. Eu acho que quando a gente pontua isso para o jovem, para o adolescente, é uma chamadinha para a vida mesmo, né? Para a realidade da vida. E houve arrependimento sincero. Que bom. Agora, isso levanta outra questão para os pais. É a questão da liberdade que eles concedem aos filhos de utilizar-se da internet. Não é? Há várias abordagens. Há pais que acham, especialmente alguns pais cristãos, acham que devem ver a internet como coisa do diabo e tem que proibir completamente. Há outros que acham que o uso deve ser livre e a criança ela deve, por ela mesma, tomar decisões. E não há um meio termo aí? Como os pais poderiam auxiliar os filhos nessa questão? Até porque eles podem acabar sendo vítimas de bullying ou se tornar bullies eles mesmos. Não só como internet, programas de televisão, os pais devem sentar com os filhos. O que meu filho está vendo? Né? Eu tenho um filho de 8, uma filha de 6. Eu sento com eles. Que jogo é esse que você está jogando? Edifica. Você convidaria Jesus para estar aqui com você e jogar esse jogo? Não, papai. Sim, papai. Então, é necessário o pai gastar o tempo. Né? Investir na vida do filho, pensando a longo prazo que aquele tempo gasto ali é como é que nós vamos dizer? Algo... É precioso. É precioso, ninguém vai tirar deles. Né? Então, volta a insistir na importância da família rever os seus valores. De pensar o que ela pensa sobre isso, né? De conversar com os seus filhos sobre essas questões que são éticas também. Muito bem. Esse foi o programa Academia em Debate, hoje abordando a questão do bullying. E eu quero terminar com uma palavra a você, pai, você mãe que tem filho, que está de alguma maneira sofrendo algum tipo de assédio na escola. Deve ser uma dor muito grande, deve ser um sofrimento muito grande. Mas eu queria lhe dar um conselho, uma palavra amiga, de que procure tentar tirar do coração do seu filho a amargura, a vingança, o ódio, a ira contra as pessoas que assediam e machucam. Eu sei que isso não é fácil, mas o melhor caminho é lembrar de que Deus nos ama e que Ele mesmo mandou seu Filho Jesus Cristo sofrer na cruz o assédio moral, psicológico e a morte cruel pelos nossos pecados. O cristianismo nos ajuda a olhar para os nossos agressores, aqueles que nos maltratam, com um olhar de perdão, até orando por eles, para que Deus tenha misericórdia e compaixão, porque há um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe, que um dia haverá de trazer a juízo
todas estas coisas. Amém. Espero que o programa de hoje tenha ajudado você e a sua família. Muito obrigado, professor Ion. Muito obrigado, professora Michele, pela sua colaboração. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa Academia em Debate.